Melhor da Plateia. É um podcast, melhor são conversas que nós vamos perceber que mudar de perspectiva, vez do palco para a plateia, vos vai ajudar a perceber como podem alcançar outros resultados na vida e no negócio. Claro que não literalmente da plateia, ou seja, sair do palco para a plateia, mas sim mudar de perspectiva. São técnicas que nós vamos a perceber através dos nossos convidados especiais. Nós hoje estamos da plateia e temos aqui Helena Dias. Sejam muito bem-vindos. Helena, muito bem-vinda e obrigada por teres aceito este convite, não é? Obrigada eu. Bom, tu és a primeira, não é? Sim, para revelar, tu és a primeira convidada e és também a primeira convidada porque também foste a que me impulsionou a fazer isto. Eu não te vou perguntar quem tu és, porque isso é a pergunta que todos fazem e não tinha muita piada, não é? Então, para ser assim um bocadinho diferente, eu gostava de começar por esta pergunta. Porquê é que tu achaste que era importante para mim fazer este da plateia? Olha, uma das conversas que nós temos tido muito, e na altura quando nós falámos disso, estávamos a voltar até de Lisboa para Aveiro, né? Tu para o Porto, e vínhamos a falar muito sobre a tua mudança também de carreira, né? E eu também tive, eu própria, não é propriamente carreira, mas nós temos tido muitas mudanças ao longo da vida que nos têm feito ver as coisas também de outras perspectivas. E eu achei que era fundamental tu trazeres isso para cá, até para marcares mesmo o marco da tua mudança e saída do lado do teatro, saída, entre aspas, né? Mas da tua vertente enquanto diretora, enquanto atriz, para a parte mais corporativa, a parte mais de negócios, a parte mais de empreendimento, de empreendedorismo, vá. E acho que o facto de estás a fazer isto desta forma e estarmos a fazer isto exatamente onde estamos hoje aqui, não é? Portanto, hoje não estás ali em cima do palco, não estás só a dirigir quem está em cima do palco, estás deste lado um bocado também como espectadora, mas também ao mesmo tempo enquanto pessoa que está em ação. Olha, na altura pareceu-me uma ideia louca, não sei se tu sabes, mas pareceu-me uma ideia muito Realmente não louca. contas isso, né? Tu vais absorvendo as coisas e depois como é que eu vou responder isto? Ora, lá está. Na altura pareceu-me assim uma ideia muito louca, mas fui absorvendo a ideia e percebi que há aqui, aquilo que tu disseste fazia todo sentido para mim. O que eu mais acho interessante em ti, porque já agora a Helena, para quem não sabe, é CRO das empresas Swanky e Brinfer atualmente. Ela é ex-CEO da Ninjas. A Ninjas é uma empresa de social media, ou melhor, foi uma empresa de social media. É professora em várias faculdades, como o IPAM e entre outras, não é? Eu estou-me a lembrar do IPAM porque já fui convidada para uma aula e, na realidade, tem hoje o marketing em escala, ajudando tantas pessoas a conseguir chegar a um lugar, a um posicionamento que desejam, através daquilo que é a experiência e as técnicas que a Helena tem. Normalmente, as pessoas também costumam apresentar logo no início. Eu faço tudo ao contrário. Então, achei que esta apresentação vinha mesmo no momento certo, porque a partir do momento em que tu me dizes porque é que veio esta ideia, também mostra às pessoas, como lá em casa, que estão a ouvir-nos, como é que o teu cérebro funciona. No fundo, tu acabaste de me mostrar porque é que tu achaste que isto era uma boa ideia. Eu, na altura, eu já nem me lembrava de porque é que tu achaste que isto era uma boa ideia, não é? Eu só me lembrei que era muito louco e que eu gostava de riscar essa ideia da minha vida. Ainda que Mas riscar executando, não é? depois, aconteceu. Ainda que neste momento eu esteja a executar. E fez todo sentido aqui vários pontos que tu disseste. Em primeiro lugar, o teatro parecia-me, na altura, no mundo do corporativo, um ponto fraco. E hoje eu entendo que é um ponto forte no mundo corporativo, precisamente pela experiência, e foste tu que me ajudaste nisso. E por outro lado, esta passagem, esta mudança de perspectiva, ajuda-me a fortalecer esta perspectiva do resto para o resto. Com isto, e porque tu disseste que mudaste, eu gostava de perceber, eu gostava que tu partilhasses esta decisão de sair da Ninjas e de ir para a CRO das empresas Swanky e Brinfer. Olha, essa é uma pergunta, e eu ainda no outro dia cheguei a partilhar também na palestra onde tu estiveste comigo, que ainda há pessoas hoje que me perguntam tipo, se foi difícil. Não foi fácil, não é? Tipo, não disse, olha, bora. Mas no momento em que surgiu a oportunidade, e aquilo surgiu, ou seja, não foi só uma proposta da Swanky e a mim, foi uma conversa conjunta em que eu comecei a picar o CEO na altura do Swanky, porque era ele que assinava os e-mails da empresa e ele falava muito de empreendedorismo nas redes e não propriamente social media. Comecei a dizer que ele precisava de alguém que respirasse social media. Depois, conversa depois da conversa, chegámos a, ok, tu tens o que eu preciso, tu tens o que eu quero, que era. Eu queria um produto para escalar.
Eu sou uma pessoa muito de... Eu gosto, e mesmo o marketing em escala, ou seja, o que eu quero fazer, há muitas pessoas são movidas a dinheiro ou a reconhecimento, eu sou movida a desafios, não é? E na agência, na altura, eu já não me sentia desafiada a fazer o que estava a fazer, porque era sempre mais do mesmo, era entra cliente, sai cliente, e era tudo muito repetitivo, já tinha a fábrica toda montada. O cliente já chegava, já fazíamos a parte estratégica, fazíamos os posts, ou seja, por muito que a equipa pudesse sentir-se desafiada porque eles estavam na operação, não é? Os clientes são diferentes, trabalhar social media não é sempre a mesma coisa. Se tu estiveres a trabalhar, olhar para os resultados e melhorar, na minha função não. Era mecânico, era angaria novo cliente, trata da saída da cliente, trata de faturação, trata de negócio, trata... Era seca, para mim sinceramente já era seca, era sempre a mesma coisa. E no sítio onde eu já estava a trabalhar com marcas também internacionais, já não via um grande próximo passo de onde é que eu queria chegar ali. Era crescer mais empresa, crescer mais equipa. Também não era bem isso, porque até pelo contrário, para mim eu queria era conseguir fazer muita coisa e até com uma equipa mais enxuta. Na verdade, né? Porque quem está a gerir a equipa sabe que muitas vezes, quanto mais crescemos a equipa, também crescem mais os problemas. Nem sempre é só bom sinal. Então eu já não queria, não me via ali motivada a fazer aquilo todos os dias. E depois, na altura, eu lembro-me de ver um post no Instagram que me dizia que o futuro de uma empresa, ou cada empresa, cada negócio tem 3 futuros. Ser vendida, ser herdada ou fechar portas. Eu estava a passar na altura por uma fase já de renegociação com a minha sócia para ela ou eu sair, portanto tivemos ali em negociação quem é que ficava com a empresa e não. E depois de um ano a lutar por isso, eu não queria simplesmente que o futuro daquela empresa fosse só simplesmente fechar portas. De longe eu queria que aquilo fosse herdado pela minha filha, porque eu não queria, não era aquele legado que eu lhe queria deixar, e restava a outra opção, que era ser vendida. E no meu mundo e às pessoas à minha volta, ter uma proposta para vender a empresa não é todos os dias que nós temos essa proposta. Então na altura acabei por aceitar. E aceitei por isso e porque eu gostava muito do desafio do outro lado. Temos de facto um grande desafio que está pela à minha frente. Estou lá há 2 anos e meio, mais ou menos, e sinto que ainda vou a meio do caminho, nem isso, para fazer aquilo que eu efetivamente me propus quando fui para lá. Então eu juntei aqui estes pontos todos, que é, já não queria aquilo como legado, já não me sentia motivada e do outro lado tinha um desafio gigante e eu gosto de resolver desafios, então. Dentro daquilo que tu possas partilhar, qual é o teu grande desafio atualmente? Eu tenho vários desafios, ok? O mercado hoje, eu acho que se calhar dos principais que acaba por bater em vários pontos. Um dos principais é a própria mudança que estamos a ver hoje no mercado, que é nem digo só a introdução, porque a introdução da IA já acontece há muito tempo, mas com esta difusão que está a existir hoje, tanto enquanto empresa precisa de implementar cada vez mais tecnologia para sermos mais ágeis, enquanto gestora também para garantir que a equipa consegue fazer mais e ao mesmo tempo dentro dos nossos produtos, ok? Portanto, no Sonri como na Brinfer, nós estamos a ver todas as formas de integração de IA, ao mesmo tempo que temos o desafio de integrar e ouvir o mercado, que é o que é que os nossos clientes hoje efetivamente estão a precisar. Porque, seja como for o que nós temos, ok? São produtos que já estão no mercado há muito tempo, o mercado está a mudar muito e está a mudar enquanto nós consumidores, que é as ferramentas que eu procurava hoje já não são as ferramentas como eu estou a ver daqui para a frente. Então tenho tudo isto aqui, que é mudar-nos e adaptar-nos basicamente ao que o mercado está hoje a pedir e isso exige mudanças tanto a nível de produto como a nível de equipa e a nível de estrutura toda da empresa. O interessante aqui é que, tendo tu um grande desafio, que foi exatamente isto, ainda assim não era um desafio que tu pudesses encontrar na Social Ninjas, como tinhas dito ainda há pouco, não é? E ao mesmo tempo também mudaste de perspectiva, porque mudaste de funções, mudaste de cargo. Qual foi o grande desafio nessa transformação de cargos? A forma, se calhar, de pensar... Eu acho que o maior desafio foi, do outro lado, eu tomava as decisões sozinhas, praticamente, né? Mesmo tendo sócios, muitas vezes era eu que impulsionava e que levava tudo para a frente. E era mais fácil, ainda assim, do outro lado, tínhamos bem as divisões de responsabilidades separadas e eu sabia bem o que é que podia fazer e o que é que não podia fazer. Aqui nem sempre tenho isso, não é? Porque não é só que a empresa não é minha, não é por aí, mas é porque temos vários ângulos, não é? Temos a equipa, temos vários departamentos. Do outro lado não havia departamentos, havia um só. Portanto, a decisão, não é? Portanto, era a equipa operacional e de gestão. Hoje não. Temos a equipa de produto, temos a equipa da receita, que é a minha, temos a parte de gestão, onde eu também estou enquadrada, temos a parte de pessoas, que eu acabo também por estar, portanto, eu também estou envolvida em várias áreas. Então, eu acho que foi adaptar-me a ter que estar, enquanto de um lado era mais pequenina e eu fazia quase tudo sozinha, aqui já não. Hoje já tenho que me envolver com outras pessoas e chegar
Eu não consigo, eu estava aqui a aguentar-me para não rir. Isto porque tu disseste 2 vezes pelo menos, pessoas. E eu lembro-me muito bem, das primeiras coisas que tu me disseste foi: "Eu não gosto de pessoas". E dito assim, por favor, não cortem isto assim isoladamente, senão é só assustador, Sim, não não é? pode ir para o TikTok ou para o Não, Instagram desta forma. não, porque se for para o TikTok ou para o Instagram desta forma, vão-te cair em cima nos comentários e vão logo dizer: "Como assim? Não gosta de pessoas? Por isso é que ela gosta de IA, porque só consegue lidar com E máquinas. processos e Ui, só pode ser má pessoa, ninguém gosta dela, deve ser uma bruxa lá dentro". insuportável. Insuportável. As pessoas devem estar todas cheias de vontade de ir para casa no final do dia. Só para brincar, já tive um comentário uma vez no TikTok do outro podcast que disse qualquer coisa de deve estar a gerir ou deve estar a trabalhar num jardim de infância, numa creche. Ah, a sério? Portanto, estamos a brincar, mas a sério, ok? As pessoas vão mesmo fazer isso. Portanto, ok, lá em casa, para saber, não cortem aqui, para lá em casa não dizerem que tu estás numa creche, a trabalhar numa creche, ou por aí fora, esse tipo de comentários que não me surgem agora, mas que podem surgir lá para casa. Bom, mas quando tu dizias que não gostavas de pessoas, o que mais me confrontou foi: eu sou uma pessoa de pessoas, eu não consigo imaginar a minha vida sem pessoas, não é? E tu sabes, não é? A verdade é que durante muitos anos na minha vida, dentro daquilo que é a minha carreira, eu sempre me dediquei a satisfazer desejos do outro, não é? E no espetáculo, ah, o espetáculo para mim sempre tinha em consideração o público. Há quem não tenha, há quem não queira, há quem só queira receber o mimo do público no final, com o aplauso e etc. E está tudo certo. Cada um tem a sua forma de ver e de estar no que quer que seja, dentro do teatro, cinema, e está tudo certo, mesmo com relação a galerias de arte, porque as artes, há muitas formas de nos manifestarmos, não é? Mas para mim, eu trabalhava sempre para um público, então é muito interessante eu também estar na plateia por isto, porque a plateia é o sítio de respeito para mim, é o sítio do outro, o sítio que eu sempre respeitei, mesmo que vazio naquele momento, porque era o sítio que eu queria ver ocupado por alguém que fosse satisfeito por aquilo que eu estava a produzir de alguma forma. Então, dentro das estruturas, eu sempre olhei para as pessoas que estavam a trabalhar comigo, que estavam nos meus projetos, porque eu queria ouvir a opinião delas, eu queria tê-las, eu queria que elas tivessem a assinatura delas dentro daquilo que é a minha estrutura. Eu nunca quis que fosse apenas o meu olhar, eu sempre achei interessante que fosse uma junção de olhares. A construção de muitos olhares é que para mim é uma obra de arte, não é? Então quando tu me disseste que não gostavas de pessoas, eu fiquei assustadíssima. Quem é esta? Eu assim, como é que eu vou poder ajudá-la? Eu não sei lidar com isto. Até que a dado momento, isto foi a minha primeira reação, e como é óbvio, a minha primeira reação estava relacionada com o choque que há de eu gosto muito de pessoas, mas logo a seguir eu consegui entender muito bem o que é que tu referias. Tu referias-te a de que cada pessoa é um universo inteiro. E não é assim tão fácil decifrar pessoas o tempo todo, não é assim tão fácil entender o que é que elas desejam e como é que elas desejam. E a dado momento eu percebi, espera aí, eu própria também já tive aqueles momentos de eu não gosto de pessoas. E cada vez mais consigo entender esse tipo de momentos, porque parece que, aliás, quanto mais se tenta agradar toda a gente, menos se agrada uma única pessoa que seja. Porque queremos agregar o mundo todo. Quando, na realidade, quando nós vamos trabalhar para um produto, para uma mensagem, para um tipo de pessoa, nós conseguimos, de facto, chegar mais longe e, se calhar, até contagiar outros públicos, não é? Então, tu tinhas muito isto. Agora, pergunto-te se a tua opinião sobre pessoas tem mudado ao longo do tempo ou não, desde então. Não mudou, e eu vou explicar porquê. Porque quando eu dizia que não gostava de pessoas, não era das pessoas, era de lidar com as emoções das pessoas. Que eu não gostava, ok? Continuo a não gostar, muitas das vezes, não é? Só que era mais difícil naquela altura porque eu própria também não sabia lidar com as minhas emoções. Já nos últimos 3, 4 anos, eu tenho feito um grande trabalho em mim para conseguir lidar com as minhas emoções, então nem sempre é tão difícil lidar com as emoções dos outros. Mas continuo a não gostar propriamente de lidar. Gosto mais de lidar com processos e com máquinas do que ter que lidar com as emoções das pessoas, não é?
Até porque hoje, quando nós falamos mesmo da IA e dos processos, é uma coisa muito mais estanque. Eu sei que de segunda a sexta, ou de segunda a domingo, eu sei o que é que posso contar com as máquinas, não é? Ou com um processo sistematizado, com uma fábrica. Com as pessoas, não. As pessoas têm direito a ficar doentes, as pessoas têm direito a estar de mau humor, as pessoas têm direito a estarem alegres, a estarem, não é? Portanto, e isso nem sempre é fácil nós termos mesmo dentro das empresas, vários tipos de personalidade. Quando nós estamos a gerir uma equipa e temos que garantir que determinada personalidade vai se entender com outra personalidade, senão vai dar choque, não é? Portanto, muitas das vezes quando estamos a gerir empresas e queremos só que as coisas andem para a frente, nós temos que ter isso em atenção. E era isto que eu não gostava, não é? Ou que eu não sabia lidar, não é que não gostasse, é que eu não sabia lidar com. E que agora tens encontrado técnicas e ferramentas para te ajudar, inclusivamente a fazer esta parte que tu acabaste de dizer, que é este puzzle, de como é que as pessoas, todas juntas, com esse tipo de comportamentos que têm, identidades e por aí fora, conseguem impulsionar um trabalho. E na altura eu já te via usar o enneagrama, não é? Para perceberes o tipo da pessoa, o jeito, a forma como as mais-valias ou as menos-valias a nível que não são menos-valias, eu estou a dizer isto, mas isto é um bocadinho grotesco, seria características não tão aconselháveis para aquela equipa, não é? E neste momento tu agregas outras coisas, mas queres-nos explicar a todos nós porque é que tu começaste logo ali a ver o enneagrama, a aplicar o enneagrama e como é que tu fizeste isto? Eu comecei a aplicar o enneagrama, há vários perfis, né, comportamentais. Eu acho que o enneagrama é dos mais completos para conhecermos uma pessoa, ok? Não só no trabalho, mas também no dia a dia. E eu gosto do enneagrama nas equipas por causa disso, porque eu hoje já sei que determinados perfis são os melhores para estarem no atendimento ao cliente. Por exemplo, um tipo 2, que são pessoas que estão sempre prontas para ajudar, são das melhores para estarem no apoio ao cliente, né, a lidar com clientes. Um tipo 3 e um tipo 7 são bons perfis para vendas, por exemplo, são dos melhores tipos para vendas. Não significa que os outros não sejam bons, mas não são tão bons, ok? O tipo 3 é movido por objetivos, por exemplo, então são excelentes precisamente para vendas e para coisas para levar para a frente. Um tipo 7, por exemplo, apesar de ser bom para vendas, já é um tipo que não gosta tanto de números. Então, quando estás em posições ou estás em empresas que se movem através dos números, não é? Através de objetivos e de métricas, já vais ter que lidar com ele de outra forma. Não é que eu não vá buscar um tipo 7 para essa função, ok? Mas eu sei que vou ter que trabalhar com ele de forma a que ele goste de ver os números, não é? Que não seja só ali a sentir aquilo como um peso. Um tipo 5 como eu, por exemplo, e aquilo que estávamos a dizer de não gostar de pessoas, o tipo 5 é conhecido como tendo um coração frio. E tu já me conheces, sabes que eu de longe tenho um coração frio, não é? Mas temos mais geralmente as pessoas veem-nos mais como um coração frio, que não querem estar com pessoas. Um, Tenho um pensamento muito mais racional, então consigo separar-me. Tenho um lado emocional do tipo 4, que são os mais intensos, os mais românticos, é só ali muito. Mas depois são muito individualistas, mas são ótimos para a criatividade, por exemplo. Então eu sei mais ou menos alguns perfis que são melhores para marketing, o 7 e o 4 são bons para marketing, por exemplo, para a parte mais criativa, para processos o tipo 1 é ótimo. Agora imagina, um tipo 1 que é movido a perfeccionismo, se eu aumento numa área de vendas, não é? Ouvir que não, ou ter que levar ali com outras pessoas, já sei que a pessoa vai ficar desmotivada ao longo do tempo. Não é só que não vai performar, às vezes não vai performar, até pode ser uma coisa que ele vai gostar, mas vai estar ali num ramo de desmotivação que acaba por baixar a performance da pessoa. Então é muito sobre encontrar o sítio onde a pessoa vai performar melhor. E no fundo o que tu acabaste de dizer é muito interessante porque nós não temos. Há muita gente que fala sobre melhorarmos os pontos fracos. Cada vez mais eu falo sobre melhorar os teus pontos bons, porque os pontos fracos eles vão ficando apagados ou então sendo levados e sendo melhorados pelo prazer que é gerado em ser bom em alguma coisa, do que estar constantemente a pisar nos pontos fracos. Isto traz uma insatisfação, uma tristeza tão grande, porque se nós não somos bons e estamos em qualquer coisa, estamos a tentar melhorá-la, mas estamos constantemente a dizer ao nosso corpo, ao nosso cérebro que isto não é bom em nós e que nós não somos capazes de melhorar, ou pelo menos não de melhorar naquela rapidez que gostaríamos, a verdade é o que é que vai acontecer aqui, é que nós vamos constantemente enviar esta mensagem
de que nós nunca vamos conseguir chegar ao patamar que desejávamos. Por isso é que o Enneagrama nas equipas é bom. Porquê? Porque se tu encontrares um perfil que seja oposto a esse e que eles consigam trabalhar em conjunto, conseguem se puxar um pelo outro. Por exemplo, eu outro dia estava com a equipa de produto e a equipa de produto tem, das 4 pessoas que lá estão, 3 são mentais. Ou seja, dentro do Enneagrama há 3 perfis que são mais instintivos, 3 mais emocionais, 3 mais mentais. E lá tem 3 mais mentais. O que é que significa os mentais? São pessoas que pensam e nem sempre vão executar, né? Planeiam muito e têm mais dificuldade em executar. E eu estava mesmo a dizer, tipo, vocês precisam de alguém mais instintivo, alguém que leva as coisas para a frente. Têm um, ainda assim. Então é importante, precisamente, pôr este um a garantir que os outros andam para a frente com as coisas. Exatamente. Vocês não estão só a planear. Então é bom para juntar essas competências todas. Isso, na realidade, até nos leva a um outro patamar que é a questão dos sócios, que há muita gente que, num primeiro negócio, encontra um sócio que é exatamente igual àquela pessoa. Porquê? Porque nos sentimos empáticos e somos iguais e vamos para a frente com isto porque fazemos as mesmas coisas e somos apaixonados pelo mesmo, mas depois há uma série de outras áreas à volta do negócio que são necessitadas de cuidado e o que acontece? Não há ninguém que eu faça. Nem ninguém que eu queira fazer. Então começam aí as brigas, que é porque é que eu só faço coisas que não gosto, porque é que não podes ser tu. Então é mesmo muito importante na escolha de um sócio encontrar alguém que nos possa completar. Na realidade nós trabalhamos em conjunto. Isto leva-me aqui a uma coisa muito interessante, que é quando trabalhamos em conjunto e temos alguém em conjunto e estamos a mentorar alguém em conjunto, é mesmo muito interessante que nós pensamos praticamente sempre da mesma forma, mas comunicamos de uma forma diferente, não é isto, Helena? E olha, até gostava que falasse um bocadinho também sobre isto, porque é muito engraçado que tu vais para uma parte muito racional e muito metódica, e eu vou para uma parte muito comportamental, muito de ação, muito emocional, e de repente faz aqui um match engraçado. Mas como é que tu vês este match? Olha, eu acho que costumo dizer, para estás a falar das técnicas que eu tenho nas equipas, costumo dizer, eu tenho o Enneagrama, mas tenho uma Rita Burmester também, não é? Muitas vezes nos bastidores ajudar-me a encontrar os perfis e a comunicar com as pessoas e encontrar as pessoas. E tu consegues, muitas vezes, aquilo que eu não consigo dizer, um dos meus, eu não digo defeitos como estás a dizer, né? Mas eu sei, o meu cérebro pensa muito rápido. E aquilo de dizer não gosto de pessoas, eu cortava palavras, só para poupar energia, eu corto ali palavras na frase, né? E não explico sempre tudo. E tu consegues ler aquilo que eu quero dizer. Não é? E muitas vezes até eu estou a olhar para os mentorados, eu estou a falar com eles e estou a dizer faz assim, faz assado, numa lógica de tens que fazer, tens que ir, e tu consegues perceber se aquela pessoa é capaz de o fazer ou não, simplesmente. Não é? Portanto, tu sabes, consegues, muitas vezes já vais, já aquilo, já sabes que é o que tem que ser feito, às vezes nem sequer falamos uma com a outra e estamos a dizer a mesma coisa a cada uma delas, mas tu consegues chegar a eles precisamente dessa forma, que é sabendo como é que vais chegar a cada um deles, enquanto que eu sei o que é que o negócio está a precisar, tu consegues perceber o que é que aquela pessoa está a precisar. E aí esse faz o match. Eu acho que é o que falta muitas vezes nos negócios hoje, que é as pessoas só olham para o negócio. É a estrutura, querem faturação, tens que fazer. Porquê? Porque tens de fazer, todos os outros estão a fazer. E esquecem-se que a pessoa que está à frente pode não ter não digo só as capacidades, mas é a vontade. E às vezes nós achamos que temos vontade, mas lá no fundo não temos essa vontade. Só pomos cá fora, não é? É o ego muitas vezes a falar por nós. Então, tu consegues ir e consegues perceber ou chegar à pessoa da forma que ela precisa para efetivamente chegar onde quer chegar. É, sem dúvida que aqui é muito interessante, porque nós temos aqui esta quase que parece que falamos na mesma frequência, como se fosse aquela frequência da rádio, ligamos a mesma estação. No fundo, nitidamente ligamos a mesma estação. Agora, a forma como fazemos acontecer a música é que é diferente. E isto É as frequências, né? Tu estás na frequência mais emocional, eu na frequência mais racional, mas estamos ali na mesma rádio. É mesmo, mesmo muito interessante isso. Agora, isso faz-me. É mesmo muito engraçado porque depois nos resultados nós vemos, até vemos as nossas mentoradas às vezes a ir à procura, já sabem exatamente a quem procurar para cada questão, que é mesmo muito interessante. Agora, isto leva-me aqui a um outro patamar que também é muito importante para mim. Ao longo de alguns anos eu senti que perdi muito tempo batendo com a cabeça na parede, porque isto que tu estás a dizer ou que tu estás a ver como característica atualmente, que é o potenciar desta visão emocional e desta percepção de comportamentos e do resultado daquele comportamento e se a pessoa está capaz ou não, eu aprendi-o nas personagens, eu aprendi-o em palco, definitivamente eu aprendi-o em palco. Aprendi a defender personagens que supostamente são más personagens, que são personagens que são personagens com dificuldades, com defeitos graves de sei lá bem o quê, não é?
Então, a primeira vez que eu tive uma personagem que não era tão querida pelo público, que não seria tão querida, por mim inclusive, eu pensei: "Como é que eu vou representar isto? Eu não vejo motivos para haver verdade nisto, eu não vejo motivos para ela fazer isto". Eu tive que ir procurar os motivos para ela fazer. E, em primeira instância, eu tive pena. A pena destrói. E foi assim que eu descobri que ter pena de um colaborador, ter pena de um sócio, ter pena de um cliente, ter pena de quem quer que seja à volta, é um destruidor e não algo que eleve. Porque a pena, ela empatiza, mas ela corrobora com aquele estado. Ela não levanta. Depois, em segunda instância, eu entendi que a personagem aquela personagem, pelo menos aquela que eu estava naquele momento a interpretar, necessitava e queria atuar, sair daquela situação em que ela estava. Então, ela não tinha pena dela mesma e aquilo entusiasmou-me. Porque é uma coisa que nós vemos constantemente nas pessoas, que é quando elas têm pena de si nos negócios, elas destroem tudo à volta. Elas são as maçãs podres, como se diz, não é? Que vão minando tudo. Então é muito importante olharmos para uma equipa e encontrarmos uma forma de trazermos, de fazermos com que a equipa ande em conjunto e deseje estar em conjunto. Claro que eu tinha aqui uma pergunta, que entretanto foi à vida. Não sei como entrei aqui neste monólogo, não é comum, mas de vez em quando apaixono-me pelo assunto. Mas havia aqui uma pergunta. De qualquer forma, uma vez que ela escapou, passa a bola, Helena. Alguma coisa a dizer sobre isto que eu acabei de dizer? Sim, isso estás a dizer, ou seja, eu vejo muito e estava a ver muitos pontos, tanto na sociedade que eu tive, como hoje na equipa, que eu acho que é das coisas mais desafiantes, e falando outra vez da dificuldade que temos às vezes a lidar com as pessoas nas equipas, que é as pessoas estão num loop de vitimização, ou porque não têm tempo, ou porque estão com muita coisa, ou que as coisas não estão bem, mas que nunca trazem soluções, não é? Porque uma coisa é, ok, eu tenho um problema, todos nós temos problemas, não é? Eu hoje vim aqui, tu sabes, deixei a minha filha doente em casa. Todos nós temos problemas. Isso acontece. Agora, não preciso levar isso para todo lado, não é? Nem toda a gente precisa saber isso. Porque é que eu vou usar isso como algo? E há quem olhe para isto e diga que é um desabafo. Já tive pessoas na minha equipa que diziam, não, mas tens de trazer mais isto, tens de partilhar. Mas tenho porquê? Porquê é que eu vou uma coisa dizer, olha, tenho a minha filha doente, eles percebem que está ali, não só agora. Eu não preciso de ir para lá, vitimizar-me e fazer-me coitadinha, porque isso vai minar a cabeça das pessoas à nossa volta, em todo lado. Então eu levo isso sempre muito para todos os lados onde estou hoje, que é, eu posso não estar bem, eu não levo, partilho com quem de facto interessa, que eu sei que me vai ajudar a elevar, e não vou partilhar isso tipo de forma aberta, porque eu sei que vai acabar por afetar os outros. Ou vai dar um mote aos outros de que está tudo bem também estarem a vitimizar. Então eu hoje tenho de trazer isto muito para as minhas equipas e tentar tirá-los desse buraco da vitimização e trabalhar-lhes um bocado o mindset, porque senão isso vai acabar por minar todas as nossas estruturas. Então, quando começa lá em cima, ainda é pior. Ora, tal e qual. Outra das coisas que tu estás aqui a dizer que é muito importante é, é muito comum, em qualquer que seja o ambiente, olharmos para o problema como eu tenho este problema e não há como, eu já repeti, eu já disse, e isto é um loop da pena. E a única forma de sair deste loop da pena é, ok, perante este problema, quais são as minhas soluções? Mesmo que estas soluções possam não ser eficientes a 100%. Mas muitas das vezes nós não precisamos da solução ou do milagre, nós precisamos de fazer uma ação para sair fora do problema. Testamos, erramos, ok, qual é a seguinte? Não sabemos, não sabemos como, vamos pedir ajuda, vamos ler, tu lês muito, por exemplo. Cada pessoa aprende da sua forma, em vídeos, com mentorias ou a falar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de falar e de interagir imenso, não é? Tu sabes que muitas das vezes eu, quando estou contigo, vou para lá e eu... Não te rias. Eu preciso falar aquilo, não é? E muitas das vezes não é para me vitimizar naquele momento, aquele é mesmo, não é um desabafo, é um momento específico onde eu estou a fruir os meus pensamentos. Na realidade, há várias técnicas para o fazer. Pode ser escrita, o journaling, não é? Pode ser ir falar para o espelho. Eu gosto muito dessa. Falar para o espelho é mesmo muito bom. Encarar-me no espelho e falar comigo é mesmo muito bom. Ou então, contratar alguém. Há psicólogos, há terapeutas de várias áreas, há mentores, portanto, temos que encontrar alguém que esteja lá para que nós possamos usar para esse escape, que é para precisamente para não levar isso para todo lado. Exatamente. Porque esse é o lugar certo para o fazer. O lugar errado é o lugar onde nós precisamos de atuar. O lugar errado é o lugar onde nós precisamos de colocar em ação
onde nós precisamos de olhar para as soluções, onde nós precisamos de testar. Não é? Um dos livros que tu leste e que depois me entusiasmaste a ler foi Mentes Milionárias? Segredos da Mente Milionária. É isto. Eu e títulos, não está a dar. Nunca, nunca estou a dar. Mas uma das coisas que eu trago desse livro e que às vezes é uma espécie de mantra que me ajuda a reorganizar os pensamentos é mesmo: eu posso ser tudo o que eu quiser, eu não tenho que me focar em apenas uma coisa, eu não sou merecedora de apenas uma coisa. E isto vai colar com aquilo que nós falámos logo no início, que é: eu achava que eu tinha que escolher isto ou aquilo, o teatro ou a comunicação, o corporativo ou a parte artística, e eu não tenho que escolher, porque afinal uma mente milionária é poder ser o que eu quiser na hora que eu quiser. A única coisa que é importante, e isto sim, porque muitas das vezes as pessoas dizem: tens que te focar senão não cresces, ou tens que fazer única e exclusivamente senão aquilo não cresces, porque a verdade é que há coisas que levam muito a nossa energia, tudo que esteja no início leva mesmo muito a nossa energia, mas é importante neste poder também sermos um pouco de polvo, porque isso faz com que nós mudemos de perspectiva e vejamos as coisas com clareza. Que Helenas existem em ti? Muitas. Durante muito tempo não. Houve algumas que eu nem assumia, né? Até porque ainda eu vinha a falar disso. E há muitos, por exemplo, se forem um homem, diz: sou pai, sou marido. Nós mulheres, isso não fica bem, nós dizemos isso. Sou mãe. Já é um dado adquirido, muitas vezes, né? Tipo, não dizer isso agora um pai, assumir que é pai, acho muito bonito. Então havia coisas que eu não assumia, simplesmente eu não assumo no título. Mas eu sou mãe e a verdade é que isso faz muito parte da Helena de hoje. O trabalho que eu estou a dizer que comecei a fazer há 3, 4 anos surgiu não só, e se calhar nem por isso, não foi para ser melhor líder, melhor empreendedora, melhor empresária, foi para ser melhor mãe. E acabei por levar isso, obviamente, para todas as áreas, porque eu não consigo simplesmente separar a Helena que está em casa e a Helena que está de trabalho. Não consigo dividir essas personalidades, não faz sentido para mim, não estou no teatro, não é? Então, sou mãe e hoje é dos meus maiores papéis hoje que eu tenho trabalhado, porque tenho levado não só pela minha filha, mas por tudo o que eu levo depois para as outras áreas onde estou. Sou Chief Revenue Officer da Swank e da Brimper, né? Como tu estavas a falar há pouco, que são as 2 empresas, os 2 softwares hoje que eu tenho sobre a minha alçada e que estou a preparar para escala, ok? Para a área mais para o internacional, vá. Sou uma apaixonada por social media e tudo o que é a gestão de comunidades. Hoje fala-se muito de comunidades, mas eu comecei em 2013, com um blog chamado Community Manager Portugal, a falar sobre isso, ok? Portanto, já estamos a falar há 12 anos atrás, vai fazer 12 agora em novembro, que eu comecei a falar sobre isso. E sobre tudo o que tem a ver com social media, é das áreas que eu mais respiro hoje e que eu sou apaixonada por fazer. E sou a pessoa que vê tudo o que é marketing. E marketing hoje, há pessoas que olham para o marketing como comunicação, como posicionamento, e eu olho para o marketing como motor de qualquer uma das empresas. Então eu tenho estes pontos todos. Portanto, há quem conheça a Helena dos processos, dos sistemas, mas a verdade é que eu dentro do chapéu do marketing consigo unir todos estes pontos, porque tenho a parte de meio compreender as pessoas, tenho a parte das comunidades e da gestão de redes sociais, tenho a parte dos sistemas. Então pronto, sou a Helena do marketing, né? Mas é o meu umbrella em cima de tudo isto. Adorei o conceito do umbrella. Quando eu era miúda, gostava muito do Singing in the Rain. E vá, eu nunca disse isto publicamente, mas agora vai ficar. Vai ficar gravado agora aqui. Vai ficar gravado agora. Eu gostava de dançar à chuva e de andar a rodopiar nos candeeiros. Portanto, sim, é possível que não me vejam a fazer isso atualmente, mas naquela altura, de facto, era algo que eu gostava muito de fazer. Vamos começar agora a cantar aqui, em todas as cadeiras. Se calhar é melhor não. Mas tudo certo. Uma das coisas que tu acabaste de dizer foi fascinante, esta coisa do grande guarda-chuva. O guarda-chuva é também algo que é impermeável, não é? Porque a função dele é precisamente proteger-nos e ao mesmo tempo direcionar as águas para os sítios certos, porque ele não a retém, porque se a retivesse, explodia ou implodia. Ele redireciona a água de forma a te proteger. Então, no fundo, uma proteção, nós podemos ser. Eu falava no outro dia, falávamos sobre a água e o azeite, não é? E é tão importante no meio corporativo nós podemos ser permeáveis ao ponto de perceber as perspectivas dos outros e conseguirmos lidar com esses dados para entregar melhor,
mas também é muito importante criarmos uma possibilidade de impermeabilidade no sentido de não deixarmos ser influenciados por essas negatividades que aparecem. Elas aparecem, nem toda a gente sabe trazer ou separar as águas da melhor forma, não é? Então, este é um dos exercícios que eu acho mais complicados e que ao mesmo tempo tu fazes isto maravilhosamente bem e inspiras-me por isso. Porque tu és a pessoa que consegue andar entre a chuva quase. Bonito, assim, poético, bastante poético, não foi? A Helena é a pessoa de facto que consegue andar entre a chuva e consegue unir pessoas. Para uma pessoa que não gosta de pessoas, une muitas pessoas, traz o melhor das pessoas ao de cima. A Helena é também aquela pessoa que consegue ver o melhor dentro de nós e consegue trazer, sem dúvida, aquilo que nós estamos a esconder e potenciar para os nossos resultados. Portanto, para mim, foi incrível conhecer-te, foi incrível ter-nos dado esta oportunidade assim do nada. Foste das poucas pessoas que conseguiu perceber o que eu fazia sem eu ter dito e hoje consegues-me ler melhor do que eu imaginava. Ela já sabe a técnica que eu uso para chegar lá, não é? Mas eu gostava muito de agradecer por estares cá. És inspiradora, nitidamente és muito inspiradora. Eu estou a dizer isto porque no início eu disse que trazia convidados especiais e ao longo deste episódio nós conseguimos perceber que tu eras especial em várias coisas para mim, então és especial por isto, porque me inspiras todos os dias a ser melhor e porque encontras partes de mim que às tantas eu estava a esconder e consegues colar. E muito bem. Bom, chegamos ao fim e temos aqui a última pergunta. A última pergunta é uma pergunta que tinha que ser fora de tudo, não é? Portanto, qual foi o teu melhor espetáculo? Eu acho que foi eu ser mãe. Uau! Porque acho que foi mesmo ali a mudança de quebras, né? Quando nós falamos mesmo a nossa mudança de estar na vida, a mim foi eu ser mãe que me fez ter que mudar muito a forma como eu fazia as coisas, como eu era, ou como eu lidava com os outros, como eu lidava com as emoções. E eu, desde que fui mãe, percebi sempre que para eu conseguir ser a melhor mãe possível para a minha filha, né? Que eu acho que é o que todos nós queremos fazer, eu tinha que mudar. Eu não digo mudar, mas eu tinha que ir além daquilo que eu já fazia naquele momento. Então eu vejo hoje muito como esse ponto de viragem hoje na minha vida. Bom, e com isto, Ainda estava à espera desta resposta, não era? Acho que era um sistema, um processo gigante. coisa qualquer, um espetáculo de facto. Isso foi mais poético do que eu imaginava. Mas foi muito, muito obrigada por essa resposta. Foi muito, muito obrigada. Eu cruzei aqui dois pensamentos, que é, foi incrível e foi fogo. É isto. Este foi o da plateia de agora com a Helena Dias. Nós vemos-nos num próximo episódio.